Não, Gente, beleza. eu dormi um pouco aqui. Vocês estavam falando o quê? Desculpa. Não, agora estamos gravando. Dormiu aí, mano? Pô, Eu tenho isso, eu, às vezes durmo. Não sei o que é, para prestar atenção, eu fico viajando. Não, você estava falando sobre Devaneios. a Como? proposta do projeto do Eixo de Ciências Formais. Se vocês queriam debater agora, ou se vocês queriam deixar para outra oportunidade, coisa do tipo. Eu acho que dá pra gente conversar. Agora eu não tenho condições não de me comprometer com o projeto, que eu não Vai tô se conseguindo comprometer, trabalhar no meu. vai se Eu comprometer tô. sim, quero saber não. Não, vai se comprometer nem que seja somente nas participações das reuniões. Ah, mas isso eu quero realmente. Eu já falei isso para o Emerson. Geralmente eu monto os projetos das coisas que eu faço, levando em consideração que só eu vou fazer. Então, meio que é um dispositivo que eu tenho para não evitar dano, etc. e tal. Então, enquanto eu Uhum. tiver ânimo de tocar para frente, eu vou continuar com esse projeto. Se mais pessoas colarem, para mim é sempre recompensador. Mas nunca fico esperando que o outro. Mas nunca planejo sempre esperando o outro. É sempre a partir de mim mesmo. E aí o projeto que eu iria propor para vocês esse ano seria um projeto similar do ano passado, porém com método diferente. Estou tentando esgotar os métodos de estudos possíveis a respeito de leitura bibliográfica. Pelo menos esgotar todos que eu consigo imaginar. Eu escrevi um pouquinho, que eu posso ler, mas eu vou continuar escrevendo, porque eu sempre escrevo nas minhas horas vagas aqui. Que seria, o projeto seria interpretações do tratados lógico-filosóficos através de suas relações de intertextualidade, que é o título que eu estou propondo para esse projeto esse ano. Então, analisando o título, o que eu quero dizer com isso? A gente tentar interpretar o tratados lógico-filosófico através dos textos que esse texto tem relações de intertextualidade. O que é uma relação de intertextualidade? É uma relação de remetência que esse texto tem a outro. Então, essa relação de remetência pode ser por meio direto, então uma citação expressa, ou de maneira indireta, que é uma similaridade textual que te remete a um outro texto, porém que não é citado explicitamente. Eu vou focar somente nas remetências diretas. Então, a gente vai tentar, minha proposta é a gente tentar ler o Tractatus a partir dos autores que, de fato, o Tractatus cita. Então, a gente não vai ler o Tractatus a partir de Aristóteles ou a partir de Schopenhauer. Quais são os autores que o Tractatus cita? O Russell, o Frege, o Maltner e o Hertz, o físico. E aí eu escrevi um pouquinho, mas não está completo não. Então vou parar quando o texto acabar. Então, o projeto visa ou ambiciona estudar os tratados lógicos filosóficos de Ludwig Wittgenstein através da leitura comparativa desta obra com os textos dos autores citados nela. Naturalmente, para o projeto ser bem-sucedido, deve-se reconhecer as limitações sistemáticas impostas pela natureza do objeto, bem como a natureza dos pesquisadores envolvidos no projeto. A primeira limitação é justamente a diferença entre o idioma do texto estudado e o idioma nativo dos pesquisadores. O texto original é em alemão e o idioma dos pesquisadores é o português. Esse fato, que poderia ser um obstáculo, pode ser contornado usando uma tradução. No entanto,
deve-se estar ciente que a tradução é também uma interpretação. Mais especificamente, a tradução é resultado da interpretação do tradutor. Assim sendo, deve-se considerar o tradutor como parte integrante das relações de intertextualidade do texto. Além do tradutor, é necessário estudar algum autor cujo idioma nativo seja o mesmo do pesquisador do projeto e que tenha como características 1. Tenha alguma relação de intertextualidade com tratados lógico-filosóficos e 2. Que, temporalmente, tenha produzido os textos que possuem a relação de intertextualidade próxima da data de publicação do texto de Wittgenstein. Então, aqui serve o texto que eu escrevi. Então, aqui que entraria o autor brasileiro que eu estou interessado em inserir, que é o Vicente Ferreira da Silva. Vicente Ferreira da Silva seria o ponto de, como pode dizer, o autor em idioma nativo que está mais próximo temporalmente e contextualmente do texto do Wittgenstein. Só para deixar bem claro, esse projeto aqui eu estou propondo, mas eu não estou propondo imaginando. Esse tempo todo que a gente estava em off, eu fiz leitura suscetível do Wittgenstein e li o Vicente Ferreira da Silva e também li o Hertz. Então, eu já sei quais são as possibilidades desse projeto. Por exemplo, para mim, o Vicente Ferreira da Silva é um texto excelente para você entrar nos textos do Russell e do Wittgenstein, porque ele ensina, ele diz o significado de conceitos que o Russell e o Wittgenstein assumem como de conhecimento comum. Por exemplo, a tradução traduziu o termo Satz em alemão, Satz em alemão, por proposição. Só que proposição no contexto que a gente estuda, de lógica 1 e lógica 2, tem um significado como uma entidade que é o motivo de por que expressões de sentenças diferentes, em linguagens diferentes, podem ser traduzidas uma para outra. Elas poderiam ser traduzidas porque elas expressam a mesma preposição. Então, a preposição é esse ente que, em alguns casos, poderia dizer que é metafísico, a depender da definição, em que é o conteúdo informacional, vou colocar assim, de duas sentenças que são fechadas dentro do seu sistema linguístico. No entanto, se você ler o Vicente Ferreira da Costa, proposição é identificada como um conjunto de palavras. Então, uma proposição, tal como o Vicente Ferreira conceitua, está mais próximo do uso que eu vejo de proposição no texto de Wittgenstein do que esse uso que a gente usa atualmente. Parece que Satz em alemão quer dizer frase. E o Wittgenstein tem passagem que ele fala, por exemplo, que a Satz é um conjunto de palavras. Então, como é que uma entidade metafísica com proposição, tal como a gente entende, pode ser composta por um conjunto de palavras? É porque, na verdade, o Satz que ele está usando vem do alemão sentença mesmo, que é traduzido por sentença. E aí o Vicente ajuda muito nisso. O Vicente também ensina a notação da época do Russell, de lógica. Então, isso também ajuda bastante. Então, a gente ia fazer assim, sobre o método, que seria diferente, né? O método que a gente adotou na leitura da consografia foi a leitura minuciosa, né? A gente pegar o texto e só passava
na próxima passagem, quando a gente adquiria a crença que a gente tinha obtido o entendimento sobre a passagem anterior. Por isso que até a gente demorou muito para ler o texto. A gente também leu assim, etc. Para ler o tratado, eu vou propor um outro método, que é o método do ler e vá. O Tractatus é um livro pequeno. Então, se aproveitando desse fato, eu vou propor para a gente repetir a leitura do Tractatus à exaustão. A gente vai ficar enjoado de tanto ler o Tractatus. A gente não vai ler o Tractatus uma, duas, três, quatro ou cinco vezes. Vai ler inúmeras vezes. Só que a cada vez que a gente for ler o Tractatus, a gente vai se aprofundar, a gente vai ter se aprofundado, não no texto de Wittgenstein, mas a gente vai ter se aprofundado em uma bibliografia auxiliar. E que bibliografia auxiliar é essa? Os textos ou os autores que o Wittgenstein está citando. Então, qual eu estou propondo? Por exemplo, vamos supor que a gente comece o grupo já na próxima semana. Então, vocês peguem o Tractatus e já fazem uma leitura. Não se preocupe muito em entender, só passe o olho nas palavras. O que é o mundo, o que é o caso, o que é estrutura, o que é símbolo, o que é situação, o que é estado de coisas, não interessa. O interessante é que você passar o olho em todas as proposições do Tractatus até chegar ao final. Aí, talvez nessa primeira leitura peçam exercícios meramente, como posso dizer, indexador. Um exercício que não é semântico, você não precisa entender o significado do Tractatus para fazer esse exercício. Que é o quê, por exemplo? Elencar os nomes de autores que o Wittgenstein mencionou. Isso dá para fazer sem entender o texto do Wittgenstein. No caso, eu identifiquei que é o Frege, o Russell, o Maltner e o Hertz, que são os autores que o Wittgenstein menciona nominalmente. E o Moore, que também é outro autor. Esses 5. O Tractatus ao todo eu vi que cita 5 autores. Mas talvez ele cita mais, eu não vi. Aí a gente fez essa primeira leitura, que é a leitura de entrada do texto, que é uma leitura que a gente não vai entender nada. E é bom que a gente não entenda nada. E a gente vai pegar o 1, na verdade, depois a gente vai começar a ler o Vicente, que é o texto que ele tem, que é a lógica simbólica. E aí, depois que terminar o texto do Vicente, a gente faz uma leitura, novamente, do Tractatus, tentando entender algumas partes do que o Vicente disse. Mas, novamente, não com aquele empenho que a gente dá com fotografia, de tipo, só passar para a próxima passagem, quando a gente entender a passagem anterior. Nessa segunda leitura, eu vou fazer um pedido de um exercício que é semântico, porém você não precisa entender o texto para fazer esse exercício. Que é você colocar o que é e palavras do texto que para você que de fato você não sabe o significado. Então você vai começar a fazer o que é o mundo, o que é relação, o que é estado de coisas, o que é objeto, o que é pensamento, o que é símbolo, o que é concatenar. Esse trabalho vai ser um pouco mais difícil. Mas aí, claro que é opcional, uma sugestão. Você vai ler a segunda vez o Tractatus, já fazendo esse tipo de pergunta. E aí, quando a gente terminar de ler o Vicente, o primeiro autor que eu vou recomendar a gente começar para dar luz a essas questões vai ser o Hertz, que eu comprei o livro, posso caminhar, que ele tem uma introdução que basicamente parece que é a introdução que o Wittgenstein também leu, que é o livro que é a introdução disso aqui, que é Os Princípios de Mecânica.
Esse livro é aquele que o Bourdieu cita? Não, esse é o livro que o Não, esse é o livro que tanto o Bourdieu quanto o Cassirer cita. Uhum, Lembra que a gente estava lendo o Bourdieu e o Cassirer? Eu falei que o que ele está falando sobre Hertz eu tinha visto no Wittgenstein. uhum. Então, é porque o texto que eles estão lendo é o texto que o Wittgenstein cita, que é os princípios de mecânica. É, claro que eu quero verificar isso. Mas a teoria do Wittgenstein, que é chamada em português de teoria da figuração, tem meio que um protótipo aqui no Hertz. É o Hertz que usa é, esse conceito de build, que a gente pode traduzir por imagem e outros traduzir por figuração. E se você não, o build você não vai encontrar no Russell, pelo menos eu não encontrei. Build você não vai encontrar no Freire. Você encontra Niken nas referências citadas nominalmente por Wittgenstein, no Hertz, que é o que é chamado de teoria da figuração. E aí, quando a gente lê o Hertz, que é uma introdução de 50 páginas, eu também estou lendo o texto em inglês dele, o restante do texto. Só que até agora eu não encontrei nada de muito relevante, só algumas influências abnesianas ali e acolá. Mas parece que a introdução realmente é o suficiente para ver, para poder ter uma interpretação sobre a teoria de figuração de Wittgenstein de uma perspectiva hertziana. E a gente começa a tentar responder algumas das questões que a gente elencou. Provavelmente, nessas perguntas que você fez na segunda leitura do tratado, tem lá o que é figuração. E aqui diz mais ou menos o que é uma figuração. É, tem como dizer o que você falou, mas de uma forma mais breve, assim, um pouco mais direta. Nós vamos. Sim. A proposta seria ler o tratado, ler Hertz, para entender o quê? Não. A proposta é ler primeiro o Tractatus, depois a gente lê o Vicente Ferreira da Silva. Uhum. Finalidade de ler o Vicente Ferreira da Silva. Ele ensina uma lógica que é a lógica mais próxima da época do Wittgenstein. E ele explica conceitos que é similar a tal como o uso daquela época era dado. Porque se a gente lê pelo menos a minha crítica, né? Se a gente lê o tratado no duro agora, a gente começa a ter uma interpretação baseada no que a gente sabe de lógica hoje. Aí eu dei o exemplo, por exemplo, do termo proposição. Proposição a gente interpreta como uma entidade não linguística. As sentenças são entidades linguísticas. A proposição não. A proposição é razão de conversão de um conteúdo, razão de conversão de uma sentença de uma língua para outra. Nesse sentido, é uma entidade extralinguística. Nesse sentido, só nesse sentido. Já no Tractatus, pelo que eu li, o uso da palavra que foi traduzida por proposição, que é sex, é entendida como se fosse uma entidade linguística mesmo dentro de uma linguagem particular. Então ele fala, por exemplo, que o sex é composto de palavras. Só que proposição não é composto de palavras. O que são compostos de palavras são sentenças. Mas aí, quando você lê o Vicente Ferreira da Silva, ele define proposição de uma maneira que é consistente com essa tradução do tratado. Então, não causa problemas. Aí seria primeiro tratado, depois Vicente. Depois que a gente terminou o Vicente, volta lendo o tratado. E aí a gente faz uma espécie de conjunto de questionário de termos que a gente não entendeu no tratado, que vai ser em números. E aí a gente lê o Hertz para tentar entender algum desses conceitos. O Hertz, aí eu disse, um dos conceitos que dá para entender pelo Hertz, que é o conceito de build, ou o conceito de figuração. E a gente, depois que lê o Hertz, mais uma leitura do tratado. Aí depois do Hertz, eu vou querer que a gente leia
capítulo do New New que fala sobre o Frege e o Russell. Que a gente leu o New New até a parte antes do Frege. E agora que a gente vai ler o Tractatus, a gente pode ler a parte do Frege e a parte do Russell. Porque como o nosso objeto não é mais o Frege, então não tem problema ler comentadores que resumem algo do Frege. Porque nosso objeto agora de estudo é o Tractatus. Então a gente pode partir de uma interpretação enviesada para entender o Tractatus. E aí depois que a gente lê esse capítulo que ele fala sobre o Russell, ou sobre Frege e o Russell, a gente lê os fundamentos da aritmética do Frege e a gente lê a introdução à filosofia da matemática do Russell. A gente lê mais uma vez o Tractatus. Então, o Tractatus sempre vai ser um ponto de partida e um ponto de chegada da leitura. Um ponto de partida e um ponto de chegada. Para a gente ter a experiência do ciclo hermenêutico. Que, na verdade, isso é a execução do ciclo hermenêutico. A gente vai tentar ler o todo, que é o Tractatus, e, a partir do Tractatus, tentar interpretar a parte, que vai ser essas obras. E aí, depois que a gente entender essas obras, a gente volta para o todo para entender o todo, que é o Tractatus. Só que a gente volta para a parte, que é o Frege. E a gente volta para o todo. Vai para a parte, que é o Russell, volta para o todo. Vai para a parte, que é o Maltner, volta para o todo. Vai para a parte, que é o Moore, volta para o todo. E a gente faz esse movimento. Claro, eu não estou esperando que vocês façam essas leituras. Mas eu vou fazer, e conforme a gente vai fazendo as reuniões, eu vou apresentando o que eu li. Então, mesmo se vocês não lerem, a gente vai seguindo o progresso desse programa por meio das minhas leituras. Se vocês lerem uma coisa ou outra, a gente começa a debater aqui acerca da interpretação de cada um, acerca desses pontos. Mas essa vai ser a chave de... o movimento que a gente vai fazer no projeto que eu estou sugerindo esse ano. Pegar o tratado como objeto de estudo, mas em vez de fazer uma leitura minuciosa de só e próxima frase, depois que eu ler a frase anterior, a gente lê como se fosse, sei lá, um texto de jornal mesmo, corrido, e a gente vai para um outro autor que esse texto referencia. E depois a gente volta nesse texto e tenta compreender as partes que esse autor deu ferramentas. Para, assim, tentar entender o texto por meio de repetição e aprofundamento. A cada vez que a gente for ler o autor, a gente vai ler o autor com alguma outra bagagem que vai poder dar luz a uma interpretação de uma certa passagem. Legal, achei um projeto legal. Vai dar muito mais trabalho do que eu estava pensando em ter no meu mestrado. Mas esse é o ponto que eu tô falando. Se não puder, tranquilo. Porque aí o que acontece? Eu vou fazer essas leituras e aí eu vou fazer igual que eu estava fazendo antes, né? Apresentar o que eu li. E aí, depois que eu apresentar o que eu li, a gente volta para o tratado, a gente tenta interpretar as passagens que cita aqueles termos comuns do autor do passado por meio desse novo texto. Deixa eu, na verdade, exemplificar aqui. Eu tenho interesse no projeto. Já é um projeto legal? Sim, sim, muito legal. Muito Eu legal. achei um projeto legal, mas eu sei que eu não vou conseguir acompanhar, não. Eu posso ir para as reuniões, o tratados talvez eu consiga ler, mas eu não sei, não garanto muito, não. Agora a gente tem que tratar a respeito de horário de reunião, né? Tipo, que dia será as reuniões, tal, que horas. Não, eu acho que só lendo dois autores que eu acho que são básicos para esse projeto é o Vicente Ferreira da Silva e o Tractatus. Eu acho que eles são os básicos, assim. Eu acho que tem que passar pela experiência de leitura
do Tractatus. E eu acho que lendo Tractatus pelo Vicente Ferreira da Silva ajuda a esclarecer muita coisa. Os dois menos essenciais, porém essenciais de toda forma, mas são menos. Eu acho que a introdução à filosofia matemática de Russell e o do Frege vai ser mais o capítulo New explicando ele, porque o ponto que o Wittgenstein fala sobre o Frege é mais as teses das leis básicas da aritmética, que é um livro que não está nem sequer traduzido para o português. Você tem o livro do Hertz em PDF, ele em PDF? Não, eu comprei, mas eu vou escanear e mandar para vocês. Porque eu tenho o do Wittgenstein, eu tenho também o do Russell, eu não tenho esse do Hertz. Não, o do Hertz eu comprei porque não tinha PDF. Mas eu escaneio e mando para vocês. Por favor. Se você puder ler o inglês, é até interessante, porque eu estou lendo em inglês, mas estou fazendo essa leitura que eu falei que eu fiz no tratado. Estou passando o olho, não estou entendendo. Estou seguindo. Para tentar chegar no final. Depois eu me preocupo em entender. E tem muita coisa lá de física que eu não entendo, porque a gente, claro que eu não estou falando fora do projeto, né? Mas a física que eu aprendi e a matemática física que eu aprendi é a matemática baseada em vetores. A física que o Hertz está tratando é uma física baseada no conceito de deslocamento, que é um conceito análogo a vetor, porém diferente, porque o vetor, na verdade, é uma classe de equivalência que pode ser expressa por meio de três coordenadas que você inclui essas três coordenadas, essas três propriedades, que é sentido, direção e magnitude. Já o conceito de deslocamento não faço ideia como é criado, mas o Hertz, para fazer as fórmulas deles, ele usa o conceito de deslocamento, em vez de usar o conceito de vetor, por exemplo. Então, não estou entendendo as fórmulas de Hertz. O deslocamento só importa o ponto inicial e final. Ah, é? Entendi. Ele está falando direto de deslocamento, mas não estava entendendo, não. Gente, eu vou ter que sair. Um dos problemas dessas reuniões é que se eu passo 2 ou 3 horas numa reunião assim, começam a reclamar de mim aqui. Certo. Mas você pode ficar mais uns 10 minutos, porque eu vou mostrar Posso o vídeo. sim. Nesse caso, a gente demorou a reunião. Ah, sim, duração. Estava querendo que as reuniões durassem 1 hora. E que fossem mais objetivas, assim. Uhum. Porque o meu tempo também vai estar curto. O tempo que eu vou tentar colocar as reuniões vai ser exatamente o exato hiato que eu tenho entre o trabalho e a graduação da noite. Eu trabalho 8 horas e eu tenho a graduação à noite. Então, qual é o tempo que eu tenho? O tempo pós-trabalho e antes da graduação. Claro que eu estou descontando o tempo de deslocamento dos dois. Então, o horário que eu ia propor é tipo 4h45 o horário formal, 5 horas com a tolerância, né? Às 5 horas a gente começa e a gente termina no máximo, estourando às 6. 1 hora de reunião por semana. Se a gente pudesse reunir mais de uma vez por semana, eu topo também. Mas por dia, esse é o máximo que eu posso me dedicar ao grupo, dado as minhas condições. O que vocês acham? Para mim é de boas. Acho que pode funcionar. Mas então a gente vem. A ideia seria ler durante as reuniões? Não, Tem lido. a ideia seria eu fazer uma leitura geral
E aí, eu tô decidindo se vai ser freestyle, na hora eu abro o livro e falo coisas que me interessou, ou se eu faço anotações previamente de tentativas de explicações totalizantes acerca de trechos grandes sobre o livro. Porque o objetivo desse grupo em especial não vai ser repetir o grupo anterior. Não que o grupo anterior foi ruim, mas vai tentar um novo método. Enquanto outro grupo a gente ficava discutindo passagem por passagem, só passar na passagem posterior, quando entender a passagem anterior, aqui a gente vai fazer análises totalizantes da obra. Então, por que vocês vão ler o tratado, 75 páginas, de uma vez só, sem entender muita coisa? Porque vocês estão tentando produzir esse significado totalizante. E no final das contas, esse significado totalizante que a maioria das pessoas conversam entre si. Quando você fala assim, uma pessoa fala assim, porque o tratado de Wittgenstein é tal coisa. Isso é uma interpretação totalizante. O tratado do Wittgenstein é uma obra que tem 35 páginas e pode falar sobre muitas coisas. Mas a pessoa conseguiu, aí, claro que depende de pessoa a pessoa, tem pessoas que leram e tirou essa conclusão, e tem pessoas que pegaram isso do comentador. A pessoa conseguiu ler o livro todo e tirar um sentido da obra toda. Então, ele não fala de um capítulo especial, ele fala do sentido da obra completa. E a gente vai tentar fazer esse tipo de movimento, falar da obra como se fosse um objeto, não se fosse um conjunto de palavras e de teses que a gente tem que saber profundamente o que cada tese significa. Primeiro a gente vai ter esse significado genérico. Não sei se deu para entender colocando nesses termos. Se não deu, pode dizer. Isso aí também. Não, por exemplo, quando você pega assim um texto, um livro, e você me recomenda, quando você fala para mim sobre esse livro, você me passa um aspecto totalizando da obra. Você não fala tese por tese. Por exemplo, você fala assim, o curso de Sociologia Geral do Bourdieu. Você falou o quê? Que é uma análise acerca, pelo menos o volume 1, né? Que é uma análise acerca do conceito de classe na sociologia. Isso é uma tese que está dizendo sobre a obra. Porque quando eu fui ler, de fato, você percebeu que na conversa comigo, aquela obra está tratando de muitos outros assuntos que você não lembrava exatamente que tratava. Está falando lá sobre jogo de linguagem, do Austin, está falando sobre... enfim, eu nem lembro, né? Mas a gente conversou bastante. Mas isso não impediu você de ter uma interpretação do sentido geral da obra. Então a gente vai fazer uma leitura que vai privilegiar agora isso. Antes, o que a gente estava privilegiando era entendimento de tese por tese do livro. Como se de fato a gente estivesse lendo o livro e a gente estivesse preocupado em entender parágrafo por parágrafo. Agora o que a gente vai privilegiar é o outro movimento. Ler o texto, tentar encontrar o sentido geral e tentar entender as passagens internas do texto por repetição e não por, como posso dizer, insistência de certos trechos. Então, a gente vai ler o tratado, você vai ter um entendimento vago e extremamente defeituoso na primeira leitura. Beleza. Mas a gente vai ler outras vezes, entendeu? E a gente não vai reler o texto várias vezes seguidas. A gente vai reler tratados e um texto que dialoga com ele, que pode dar luz a vários trechos do tratado. Por exemplo, eu estou falando isso porque é um método que eu estou tentando fazer agora, como estou propondo esse método, estou aplicando antes para ver se está dando algum resultado antes de passar para vocês. Deixa eu só abrir aqui o texto, que já está demorando para abrir, mas já vou abrir. Para explicar melhor. Você falou que estava certo o seu mestrado na UFSCar, você já passou na seleção? Não, está certo para a graduação. Ah, sim. Já passei, já confirmei matrícula. O único que percebi eu não consegui cancelar minha matrícula na UFRJ. Eita, não pode ter dois, né? Não, por isso que eu falei que não aconteceu. Aí eu vou tentar cancelar. Mas quando fizer a matrícula, eles não cancelam, não? Rapaz, Só se for na mesma universidade, né? eu também tô com essa crença.
Esse tá aqui é o Tractatus. Então, tem essa obra aqui. Ah, sim, outra coisa. A gente não vai ficar na mesma tradução, viu? Se puder, a gente vai alternar entre as traduções. Então, a primeira leitura que a gente vai fazer vai ser nessa tradução aqui do Henrique Lopes. Só que a partir das outras leituras, a gente já pode ir para a... Caramba, esqueci o nome a versão da Caluste. Só pegar aqui. Então, a gente vai pular essa introdução toda aqui. A gente não vai ler a introdução de nenhum tradutor. A gente também vai, quando a gente estiver lendo o tratado, a gente também vai pular a introdução do Russell. A gente vai começar a ler aqui, tratados propriamente. Eu vou ler o prefácio, tranquilo. Vou só mostrar aqui. Pronto, aqui. Quando você começar a ler, vai ter esse problema. O mundo é tudo que é o caso. O texto já começa assim. O mundo é tudo que é o caso. Beleza. Não sei o que significa, vamos para a próxima frase. O mundo é a totalidade dos fatos, não da coisa. Também não estou entendendo nada. Vamos continuar. O mundo é determinado pelos fatos e por serem todos os fatos. Tá tranquilo. Aí vai seguindo. O mundo resolve-se em fatos. O estado de coisas é a ligação de objetos. Na lógica, nada é causal. Se a coisa pode aparecer no estado de coisas, a possibilidade de coisas já deve estar para julgar na coisa. Vai seguindo o texto. Aí você faz essa leitura corrida. E aí você vai pro Vicente, né? Que sexta para você tá bom o dia? Tá. O outro dia seria qual? Funciona, sexta também. Pode ser qualquer outro dia, a gente conversa sobre outro dia. Sexta fica certo e outro dia a gente seleciona conforme a discussão do grupo. Porque sexta é um dia ruim, né, para trabalho, assim. Ainda mais de noite. Não encare como fosse trabalho, encare como fosse diversão. Você vai se divertir. Não, mas se você escolher outro dia, para mim tudo bem. Eu acho Essas que coisas... se fosse um dia antes de quinta, funcionaria melhor. Porque, não só por mim, mas por conta do clima aqui e tudo. De ter a sexta livre, de poder fazer outras coisas à noite. Sim. Essas coisas a gente pode debater no grupo, porque aí a gente pode perguntar para os demais. O Carlos e o Emerson disseram que não vieram hoje por conta de que estão fazendo um trabalho. Talvez fosse mais interessante perguntar com eles, né? E aí eu acho que fica mais fácil por mensagem também, que dá para cada um falar uma vez que podem. E aí dá para... não sei. Se quiser combinar aqui, mas eu acho que é melhor combinar isso no grupo. O que você acha? Pode ser. Aí beleza, quando você lê isso aqui, pra você vai parecer tudo loucura, e na verdade não vai ser uma impressão falsa, mas o nosso objetivo, no final das contas, é enlouquecer junto com ele. Então, a gente dá uma leitura completa desse texto aqui, e aí, no segundo, você vai falar assim, mas eu ainda não vou saber o que significa o mundo é tudo que é o caso depois de ler o Vicente. Não, beleza. Mas você vai conseguir entender outras coisas. Isso que essa leitura vai conseguir fornecer para você. Vai ser vai ser meio que como se tivesse um letreiro todo apagado e fosse acendendo determinadas lâmpadas aleatórias. E aí você começa a focar na segunda leitura nessas lâmpadas que você está conseguindo entender por meio da leitura do Vicente. E aí entra a questão, se você quiser, você faz o exercício de ficar elencando os conceitos que você
não entendeu. Por exemplo, aqui tem um conceito de mundo, que eu também não entendo o que significa o mundo. O conceito de o que é o caso. Tem um conceito de fato, que é Tatsache, e de coisa também. Aqui são vários conceitos que eu não entendo o que significa, mas aí eu estou elencando. E o próprio Wittgenstein, depois ele começa a explicar alguns desses conceitos e começa a caracterizar outros. Então, você, por meio da leitura da repetição do tratado, você começa a notar isso também. Você Uhum. começa a notar que, por exemplo, o Wittgenstein fala o que é estado de coisas, não é na frase seguinte, ele fala assim, em 3 páginas seguintes o que é estado de coisas. Aí você vai Alan, fazer. eu vou precisar sair. Beleza. Mas aí eu já peguei a ideia, eu acho. Esse PDF tem na internet, né? Tem, mas eu vou passar os arquivos. Aí Pronto. tem essa versão, que vai ser a primeira que a gente vai ler. Depois que a gente for fazer a segunda leitura, a gente lê o da Caluste. Eu li, o da Caluste parece bem mais claro do que essa versão. Mas porque ela compra uma determinada interpretação que talvez algum de vocês não aceite. Enfim, Uhum. a gente faz isso. Tá. Esse movimento de releitura do Tractatus várias vezes, até terminar a bibliografia secundária. É isso, minha proposta. Tá top. Eu vou tentar ler e acompanhar e aparecer. Acho que provavelmente eu vou aparecer para as reuniões, mesmo não tendo lido. Perfeito. O importante é isso. Para conversar. Tchau, tchau. Valeu. Muito Alô, legal. Moisés. Falou. Falou. É, Então, Expeditor, Alô, Moisés? o da Abril Cultural não tem o tratado, só tem as investigações. Então vai ser isso mesmo que eu tenho. Olha. Aí você vai ter que ler o PDF. Eu também estou lendo o PDF, não tenho lido não. Tá bom. eu tenho uma versão do tratado, isso aqui no Kindle, aqui, mas eu tava lendo em inglês mesmo, a versão em inglês. Eu tenho uma tese de doutorado também do Tratados. Uma tese de doutorado de um professor aí da USP. Isso que você falou, Oswaldo, é importante. Se você está lendo a versão em inglês, perfeito. O que eu quero fazer com esse projeto é a gente ler o máximo de versões possíveis do Tractatus. Porque a questão do Tractatus é que ele é um texto polissemântico. Por isso que ele é um texto muito importante. Eu não gosto, justamente por conta disso. Mas a força que o texto tem é por ser polissemântico. A partir de como você entende esses termos do Tractatus, você consegue teses filosóficas totalmente distintas e completas em si mesmo. Então, por exemplo, se você entender que o Wittgenstein está falando de proposição como entidade metafísica, tal como a gente aprende em lógica 1 e lógica 2, você tem uma interpretação do Tractatus como filosofia que em si mesma já é toda uma corrente de pensamento, que pode sustentar uma corrente de pensamento, que vai ser divergente se você interpretar a proposição como sentença. Então, a força do tratado está justamente essa polissemia desses conceitos. E há muita discussão entre os comentadores sobre a interpretação do tratado. Por exemplo, eu estava indo agora para a interpretação hertziana, ou seja, pegar o conceito de build do tratado e ler a partir do que Hertz conceituou como build, que é a imagem, né? Só que tem gente que critica essa leitura e fala que, na verdade, o objeto do... Calma. Uma leitura hertziana do Tractatus aproxima o Tractatus de uma obra como a Lógica da Pesquisa Científica do Popper, sabe? É uma lógica que fala sobre as possibilidades de construção de modelos de explicação da realidade.
se você comprar uma interpretação hertziana. Porém, tem gente que interpreta o tratado como uma linha kantiana. Então, já não é mais um limite de uma modelação científica da realidade. E sim, você se trata dos limites teóricos da linguagem. Aí tem gente que vai interpretar por meio do Russell, que a interpretação russelliana está na introdução do tratado. Essa introdução aqui deixa eu ver. É o Russell expondo qual é a interpretação dele do tratado. Então, existe uma interpretação russelliana do tratado, que é e só para deixar claro, um dos divertimentos do Wittgenstein era ficar falando que a interpretação dos outros acerca da obra dele estava errada. Então, ele rechaça a interpretação do Russell. Também vem depois a interpretação do Círculo de Viena do Tractatus, que o Wittgenstein também despreza. Então, o Tractatus ganha esse status por ser um texto de polissemântico, e todas as interpretações que você cria com ele, ou a maior parte delas, tem impactos profundos e uma força muito grande. Não sei se deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer com isso. Deu para entender, mas ele chega a se aprofundar nisso. O próprio Wittgenstein fala sobre uma interpretação da própria obra dele? Então, tem alguns textos que ele tenta aprofundar melhor do que ele quis dizer com determinadas passagens. Então, por exemplo, tem a Conferência sobre Ética, que tenta explicar, se a gente for muito longe nesse projeto, que é esse que eu pretendo mesmo, a gente vai tentar ler Wittgenstein para as relações de textualidade do próprio Wittgenstein. Então, a gente vai ler Wittgenstein conversando com ele mesmo. Aí o Wittgenstein, nas conferências de ética, tenta explicar o que ele quis dizer quando ele falou que a ética é inefável, ou a ética é transcendental, e etc. Então, o Wittgenstein, acerca de certos pontos, comenta. E o Wittgenstein, nas investigações, faz uma leitura crítica do tratado, que alguns tentam falar de uma certa continuidade, outros falam que não tem continuidade nenhuma. Mas a própria investigação cria uma interpretação acerca do tratado. É uma outra interpretação. Então, o tratado tem essa mística, né? Na verdade, o que o tratado, no final das contas, isso aí estou eu falando. O que ele para mim, ele é um conjunto de provérbios que as pessoas interpretam a partir da conveniência. Acaba sendo isso, tratado. Um conjunto de provérbios. Só que são provérbios consistentes entre si. Não sei se essa sinologia é boa para você. Não, eu captei. Porque na medida que eu vou lendo aqui também, eu já vou criando uma interpretação, assim, quando eu vou lendo os trechos de tratados, tem isso, né? Mas aí tem várias possibilidades, né? Por exemplo... Você falou aí achei plausível do Hertz, achei razoável também do Kant. Também. E eu tenho a impressão que o Wittgenstein estava mais focado na questão da linguagem, mas... não sei bem também. Eu tenho essas investigações lógicas também, mas eu confesso que eu não me diverti tanto lendo como eu achei que me divertiria o Wittgenstein, mas enfim. Não é divertido. Tipo, você pular de um Freire, então um cara que fica frustrado pelos outros não estarem entendendo ele. E tem todo um esforço dele, de uma explicação minuciosa. E aí você pular para um Wittgenstein, que parece que está... Claro, esse é o problema. Isso que eu estou falando é uma leitura do Wittgenstein. Certo?
E é isso que eu estou defendendo. O Wittgenstein acaba sendo importante por ser um texto pequeno, proverbial, e por ser proverbial também, que é uma consequência. Verdade. Sim. Você tem uma pluralidade de interpretações acerca desse texto. O Wittgenstein assume isso, essa é uma leitura, de uma certa maneira, no prefácio. Porque o que ele está tentando falar no próprio sistema dele é tentar dizer que o que ele está dizendo não pode ser dito. Então ele está na dificuldade de que, na verdade, a obra dele já, por início, já é um contrassenso. É uma obra que denuncia contrassensos, só que ela mesma, em sua formulação, é um contrassenso. A obra do Wittgenstein, no prefácio, é uma leitura, né? A obra do Wittgenstein, Tractatus, tem essa polissemia toda porque já se assume como um contrassenso. Ele, de fato, não está fazendo... na verdade, ele está fazendo aquilo que ele está acusando os outros de não fazerem, que é usar a linguagem de maneira inapropriada. Se você ler o prefácio, ele vai dar mais ou menos essa ideia. Tanto que ele tem uma analogia, que é a analogia da escada, né? Que você sobe a escada e depois joga a escada fora. Deixa eu mostrar aqui uma frase aqui, por exemplo. É muito engraçado. Por exemplo, eu lendo esse tratado, eu comecei a entender muita coisa de antropologia, por que pareça. Fiquei até mandando para o Moisés. Isso aqui, ó. Veja essa expressão aqui, ó. O que não vem expresso nos sinais, seu emprego mostra. O que os sinais escamoteiam, seu emprego denuncia. Percebe essa linguagem que eu acabei de falar, meio proverbial? Tem muitas passagens assim. E essas são as passagens que as pessoas mais gostam, as passagens mais proverbiais. O que não vem expresso nos sinais, seu emprego mostra. Aí vem a primeira questão. O que é mostrar? Então, a depender do que você entende pelo mostrado de Wittgenstein, você tem interpretações totalmente divergentes que dá razão para filosofias totalmente divergentes entre si. Então, você pode ler, por exemplo, já identifica que você pode ter uma leitura pragmatista do Tractatus. Geralmente, o Tractatus é acusado pela tradição de ser justamente um texto que é o radicalismo da tradição semanticista. Né? Mas você tem uma leitura pragmatista também por conta dessa passagem, por exemplo. Que o que não vem expresso nos sinais, seu emprego mostra. E o que os sinais escamoteiam, seu emprego denuncia. Então, tem um fator pragmático no Tractatus que você pode apelar para essa passagem, por exemplo. Tem outro que é o limite do meu mundo é a minha linguagem. E aí eu já vi lógicos utilizando essa frase como dizendo o seguinte: se você melhorar a sua linguagem, se você melhorar o grau de expressividade da sua linguagem no sentido lógico, você amplia seu mundo. Então, veja só a interpretação que o cara tem acerca da passagem do Wittgenstein, entendeu? O Wittgenstein fala que o limite do mundo é a linguagem, e o cara interpreta como o quê? Se ele ampliar a linguagem, ele amplia o mundo. Só que você pode ter uma interpretação totalmente oposta a isso, né? Você pode simplesmente falar que o que é o mundo é justamente aquilo que você consegue expressar por palavras. Nada mais além disso. Então, não existiria mundo para aquilo que você não pode expressar com palavras.
Só que aí são duas interpretações da mesma passagem. Qual é a interpretação? Representa mais tractados. Qual é representa menos? Não tem, que é um texto proverbial, praticamente. Mas aqui também tem algumas respostas interessantes para certas questões que eu já coloquei para vocês. Por exemplo, novamente, a defesa da leitura. Isso é importante no tratado. É claro que isso é para qualquer obra, né? Mas no tratado é mais importante porque realmente é um texto extremamente polissêmico. Sabe aquelas indagações que eu sempre fiz acerca da metalinguagem, que a metalinguagem parece circular e etc e tal, pessoal? Você pode resumir a ideia aí, que eu não sei se Sim, quando a gente aprende lógica com Mortari, que a gente está introduzindo uma conjunção, aí como é que a conjunção é introduzida na linguagem objeto? Você cria uma metalinguagem em que o conceito de conjunção é verbal. E aí você define o conceito de conjunção na linguagem do objeto por meio do conceito de conjunção na metalinguagem. Ou seja, o exemplo. Vou definir a conjunção na linguagem objeto. Eu falo aqui P, conjunção que é verdade se e somente se P é verdadeira e que é verdadeira. sim, Ou seja, já captei. isso para mim é circular, porque você tá, o que você está fazendo ao usar a metalinguagem é somente importar onde está essa conjunção. A conjunção não está mais na linguagem objeto. A conjunção, o que eu estou querendo dizer com conjunção é tipo, esse expediente lógico que a gente está falando, quando a gente usa o sinal de conjunção, agora pertence à metalinguagem. Então, na verdade, o que eu fiz foi deslocar o problema. Porque qual era o problema da definição da conjunção na linguagem objeto? Agora está na metalinguagem. Não sei se está dando para entender o que dizer com isso. Eu entendi, mas eu acho que poderia se escapar isso fazendo uma paráfrase, né? Você consegue fazer uma paráfrase? Essa é a questão filosófica. Você consegue fazer uma paráfrase disso que elimine as constantes lógicas? Essa é a questão. O Wittgenstein tem uma resposta a interpretar desse modo. Ele vai. Claro que a gente vai ler, né? Mas eu estou tentando adiantar como o texto é polissêmico. A partir de uma leitura específica do Tractatus, o que ele vai dizer é o seguinte: essas constantes lógicas que a gente identifica, elas são partes estruturais de qualquer linguagem existente. Então, na verdade, quando a gente faz essa relação entre linguagem-objeto e linguagem e metalinguagem, que a gente está tentando definir a linguagem-objeto pela metalinguagem, a conjunção está na metalinguagem porque, na verdade, a conjunção ela é estrutural a qualquer linguagem possível, incluindo a linguagem verbal que a gente usa no dia a dia. Então, na verdade, a metalinguagem tem uma conjunção porque a conjunção é estrutural a qualquer linguagem possível. Então, o tratado tem uma resposta para esse problema. Na verdade porque a paráfrase daí eu teria que recorrer a um outro operador lógico e daí, consequentemente, eu entraria numa circularidade eventualmente. Esse é o problema. Novamente, a depender da interpretação, o Wittgenstein toca nesse problema. Que o Wittgenstein vai falar justamente sobre essa questão de definir operadores por meio de outros. Que aí entra a questão filosófica de que talvez seja a lógica convencional. Então, mas ele estabelece que essa estrutura básica da conjunção, por exemplo, ela é derivada do aspecto lógico de toda a linguagem ou ela tem alguma relação empírica?
Não, é no aspecto lógico. Na verdade, o lógico seria, novamente, é uma interpretação do tratado. O que é lógico justamente seria essa estrutura subjacente que toda linguagem que queira ser representativa da realidade tem que ter. A partir do momento que você cria uma linguagem que tenta ser uma representação da realidade, ou uma representação dos fatos, ela tem em sua estrutura esses mecanismos que a gente identifica como lógica. O Wittgenstein faz até uma analogia que é interessante. Seria como a linguagem fosse uma rede que a gente joga sobre os fatos, e a partir dessa rede a gente conseguisse mapear os fatos. Deu para entender? Tipo, tem um objeto qualquer. Aí você joga uma rede quadriculada. Quando você joga uma rede quadriculada sobre esse objeto, você consegue agora mapear esse objeto. E isso dessa mapeação é justamente você faz a partir da linguagem. E essas relações que você fala que são relações lógicas são justamente essas propriedades da rede. E aí ele faz até analogia, que a rede poderia ser triangular, a rede poderia ser quadrada, a rede poderia ser de hexágonos. O importante é que, uma vez que você estabelece uma estrutura, é ela que vai definir o que pode ser dito ou não acerca daquela coisa. Claro, isso é uma leitura do tratado. Podemos ter outra, e consideramos ter. Mas essa é uma analogia interessante, pena que eu não sei exatamente onde está. Mas ele usa essa analogia, que é a analogia da rede. Que a linguagem seria Essa aí meio... casa bem com aquela sentença do que você leu aí da expressão, né? Não, que você leu, não, que você comentou do. É aquela também, mas que você comentou de que o professor lá interpreta e tal de um jeito. Mas essa forma, essa analogia aí, ela casa bem com a questão da linguagem ser o limite do mundo, né? Isso, é exatamente isso. Que, na verdade, a totalidade do mundo... Por isso que eu estou falando das leituras. A totalidade do mundo vai ser a linguagem, por quê? Porque você só pode conseguir descrever o mundo por meio dessa rede que é essa linguagem. É ela que vai mapear o mundo para você. Você mapeia o mundo a partir dela, na verdade. Aí tem essa frase também que é muito usada. A linguagem é um traje que disfarça o pensamento. E, na verdade, de um modo tal que não se pode inferir da forma exterior do traje a forma do pensamento trajado. Isso porque a forma exterior do traje foi constituída segundo fios inteiramente diferentes de tornar reconhecível a forma do corpo. Aí eu isso aqui já vi várias interpretações diferentes sobre isso aqui. Deixa eu ver só um contrato para fazer. Que é isso, que é a passagem da rede mesmo. Ah, aqui outra coisa que o Tractatus fala que é interessante. Isso aqui eu achei interessante pra caramba. O Tractatus vai colocar a seguinte questão. Isso aqui, olha, que eu estou circulando, não é a negação. Você sabe o que é a negação? Para o Tractatus, a negação é tudo aquilo que é comum a todas as proposições equivalentes à proposição não ter. Isso é a negação, na verdade. Então, não P, não P, não P, e todos os P seguidos de
operadores ímpares de negação são todos eles negação, porque a negação não é esse sinal em específico. É tudo que há comum em todas essas fórmulas. Então, para o Wittgenstein, por exemplo, a conjunção não vai ser aquele sinal que eu estou fazendo assim. Não, vai ser o conjunto de fórmulas que são equivalentes àquela linha da tabela verdade final, que tem como o primeiro verdadeiro e o resto falso. Todas essas fórmulas são conjunções. E isso para disjunção e etc. Isso eu achei interessante. Então, na verdade, a expressão negação, conjunção, disjunção e etc., elas não são nomes desses sinais. Elas são os resultados. Elas são características fixas de combinação de proposições elementares. Então, dada uma proposição P, com alguns operadores, se a combinação desses dois resultar na tabela verdade V, F, 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 então o que você está caracterizando é uma conjunção. Não importa os sinais utilizados. Porque, na verdade, a conjunção é aquilo que é comum a todas essas fórmulas que têm essa mesma resultado final da tabela verdade. Entendi. Então, na verdade, isso aí então, ele serve também para interpretar aquela outra parte que ele, aquela que você leu lá da expressão, os sinais camoteiam, o emprego mostra e tal. Ah, sim, exatamente. Não é isso? Você vê encaixe, entendeu? É isso mesmo. O que os sinais não expressam, o emprego mostra. Então, eu não tinha, também não tinha observado isso. Mas o que os sinais estão te escondendo quando você usa essa pluralidade de sinais diferentes? Você está chamando de não, está chamando de i, está chamando de ou. Eles estão escondendo que, na verdade, você está fazendo uma fórmula imensa para afirmar o quê? Somente uma conjunção de P e Q. Uhum. Você pode criar uma fórmula extremamente complexa, imensamente complexa, para somente afirmar conjuntamente tanto P quanto Q. E isso seria a conjunção. Então, a conjunção, a negação, etc. Tal, é isso que há em comum a todas essas fórmulas equivalentes, não importa o grau de complexidade entre elas. E isso é uma tese também que eu achei bastante interessante do tratado. Novamente, parte da interpretação. Né? Então, tem coisas que realmente a gente se pergunta, estudando lógica, que o tratado responde. Mas, novamente, entra naquela coisa que eu falei para você. Ele é totalmente tão polissêmico que, quando você for ver a interpretação de outra pessoa acerca dessa passagem, a pessoa interpreta outra coisa completamente diferente. Sim. É um texto muito rico, né? De fato, no aspecto semântico mesmo. Deixa eu saber. Ô, Alan, a notícia boa aqui, de primeira mão. Alex quer participar do grupo. Oh, perfeito. Podemos colocar ele. Massa. Que bom, cara. Faz tempo que eu não converso com o Alex. E ele vai entrar exatamente num momento bom, que ele gosta do Wittgenstein. Cara, eu queria achar essa passagem que ele fala sobre a rede. É muito interessante. Acho que deve estar no final. Ah, não. Essa analogia do olho também é muito usada. Aqui, olha. Onde no mundo se há de notar um sujeito metafísico? Você diz tudo que se passa aqui, como no caso do olho e do campo visual. Mas o olho você realmente não vê. E nada no campo visual permite concluir o que é visto a partir de um olho.
Aí, tipo, pois o campo visual não tem uma forma como esta. Aí a pergunta, o que o Wittgenstein quis dizer com essa imagem aqui? E aí você vai ler a proposição abaixo, não tem nada a ver com a proposição acima, ela termina nesse desenho aqui. Tem uma parte formal do Wittgenstein que eu já tinha estudado antes. Viajado aquele desenho ali. Mas eu entendi só que ele estava falando assim, que você não consegue inferir, né, que é vista a partir do olho, porque não tem uma forma como estiver saindo do olho, porque o campo visual é aberto, né? Parece que o nosso olho, ele, como se fosse um... Porque se a nossa visão saísse dessa maneira aí, se nós enxergássemos desse jeito, como se fosse um balão assim, então a gente poderia dizer claramente que sai do olho, né, a visão. Sim. Não, eu não estou dizendo que isso aqui é incompreensível, entendeu? Eu também entendi essa mesma coisa. Mas esse aqui, para uma pessoa entender outra coisa completamente diferente, é muito fácil. Não muito fácil no sentido, tipo, você entendeu? Tipo, dá para ter uma interpretação meio diferente sobre isso. Deixa eu ver. Porque eu não tô achando a passagem. Mas já encontrei várias aqui. Que já deve para mostrar. Aqui, olha. Essa aqui. A lógica não é uma teoria, mas uma imagem especular do mundo. Aqui na tradução é uma imagem espelhada do mundo. Então, a lógica, meio que nesse negócio aqui, seria uma espécie de... Aí, novamente, o que é uma imagem? Tem que ir para algum autor que fala sobre imagem. Mas tem esse conceito de espelhar a estrutura do mundo. Mas ela não espelha... Esse é o ponto. Ela não espelha a estrutura do mundo, esse que você não achar. Porque o mundo tem uma estrutura que a lógica captura. É porque a linguagem que a gente usa para falar sobre o mundo tem essas propriedades. Da mesma forma que você, quando vai descrever o espaço, você descreve o espaço por meio de coordenadas. Não porque o objeto espacial tem a propriedade de coordenadas, mas sim que o plano cartesiano tem coordenadas. A mesma coisa acontece com a lógica. Mas aí a gente ainda tem uma questão, né? Que é assim, mas o que que... Mas por quê? Por que que a linguagem é assim, né? Porque se a linguagem é assim, por quê? Ela é assim porque a linguagem é assim, não é uma resposta, né? Daí a linguagem ela é assim porque o mundo é assim e isso influencia a linguagem, ou porque nós somos assim e é a nossa cognição que faz essa parte. Não, na verdade é o contrário. Eu acho, né, a resposta. Pelo que eu leio, o contrário. Na verdade, isso não é interpretação. Isso é assim porque o Wittgenstein está falando sobre os limites de qualquer linguagem possível de ser produzida. Então, quando o Wittgenstein fala sobre os limites da linguagem, ele está levando uma ferro em fogo, como o Kant levou a ferro em fogo com os limites da razão. Não porque nossa linguagem empírica tem essas características. Não. É que na conceituação abstrata acerca dos limites da linguagem, os limites da linguagem mostram que a gente tem esses limites. Não é que empiricamente nossa linguagem tem essa característica. É que nossa linguagem tem essa característica porque elas definem o limite da linguagem. Esse é até o objeto do tratado. Ele vai falar que vai delimitar o pensável do impensável através da delimitação do que pode ser expresso na linguagem e o que não pode ser expresso. Então, o tratado, nessa interpretação, está fazendo meio que
um estudo teórico sobre os limites da linguagem. Da mesma forma que a gente tem estudos teóricos sobre os limites da computação. E aí você consegue delimitar propriedades da computação justamente estudando quais são os limites dela. Então toda obra ela é para justificar os limites da linguagem? Isso. Na verdade, ela fala sobre o limite da linguagem e começa a tirar conclusões a partir desses limites. Então, por exemplo, se a linguagem tem essa função, então ela tem esses determinados limites. Se ela tem esses determinados limites, então não faz sentido falar sobre tais coisas. E o que não faz sentido a gente falar? Aí começa a listar. Aí, das coisas que não fazem sentido falar, tem dois tipos de não sentido. Tem as coisas que são contrassenso e tem as coisas sem sentido. As coisas que são contrassenso seriam o que a gente chama de absurdos. Que são coisas que... como pode dizer? Não são verdadeiras, nem são falsas, e está fora do escopo do que a linguagem pode dizer. Isso que é o sensitivo. Não, o contrassenso, desculpa. Os sem sentidos são coisas que a gente não pode dizer, porém, eles podem ser expressos no simbolismo. Mas eles não têm sentido porque eles não figuram nenhuma realidade. Aí ele dá o exemplo, que é a tautologia e a contradição. Então, o sem sentido por Wittgenstein, nesse sentido, são sem sentidos porque não figuram a realidade. Então, quando você fala sobre eles, é sem sentido porque você não está falando sobre realidade nenhuma. Mas eles podem ser expressos simbolicamente na linguagem, porém, eles não representam nenhuma realidade. Que aí é o caso da lógica, o caso das propriedades lógicas. Elas são todas sem sentido, por Wittgenstein. Elas não representam nada no mundo. Mas o que elas são? São a estrutura subjacente a qualquer linguagem que tente retratar algo no mundo. Sim, entendi. Isso aí eu lembro um pouco daquele texto do Carnap, né? Só que o Carnap não faz muita essa distinção, né? Não, Carnap não. Carnap, ele só fala sobre contrassenso. Ele acha que ele confunde os dois do Wittgenstein. Eu queria achar a passagem que ele fala sobre o reticulado. O que ele fala sobre esse negócio? Ele fala também sobre... só para mostrar esse caráter imagético de tratados. Ele fala sobre a determinação que uma proposição é verdadeira ou falsa, se assemelha a gente ter um papel em branco com manchas pretas e a gente colocar um papel reticulado em cima e a gente começar a se perguntar em dado quadrado se aquele quadrado está preto ou se está branco. Isso seria equivalente de se falar se uma proposição é verdadeira ou falsa. Isso para quê? Para criticar a ideia substancial de verdade e falsidade. Porque, para o Frege, por exemplo, verdade e falsidade são objetos. Para o Wittgenstein, não. Para o Wittgenstein, a verdade e falsidade é dado essa figuração da realidade, dado um padrão de descrição da realidade, se com uma determinada pergunta acerca de uma determinada formulação aquela coisa acontecer, então você fala que é verdade. Se não, é falso. Mas elas não são substâncias porque você pode mudar o padrão de pergunta e também mudar o padrão de reticulado. Então, novamente, sem interpretação. Por exemplo, como posso dizer assim? Eu perguntar para você que
se hoje choveu em Aracaju, eu também posso perguntar para você se hoje não choveu em Aracaju. Para as duas perguntas que eu posso formular acerca do mesmo fato, por meio meramente da formulação, você vai dizer se isso que eu falei é verdadeiro ou falso. Isso não diz a respeito de uma substância que minha frase está remetendo, mas simplesmente a maneira que eu optei por perguntar acerca da realidade. Não sei se deu para entender muito bem. Mais ou menos, mas eu acho que eu me perdi aqui, porque eu tô com fome agora. Deu uma fome do nada aqui, meu irmão. Foi. E agora eu moro sozinho, agora eu tenho que lavar a louça e fazer a comida e lavar a louça de novo e preparar a comida. Mas eu entendi mais ou menos, mas é muito interessante, a gente vai ter muita coisa para falar realmente desse texto aí. Eu tô empolgado para ler esse texto. Porque eu já peguei ele para ler antes, mas eu não me animei tanto. Eu li assim e falei, caralho, não me animei tanto. Mas eu acho que vai ser bacana ler assim, o grupo vai ser bem estimulante. A gente vai lendo, a gente vai tentando fazer. Isso até que eu estou fazendo agora é um ensaio, né, daquilo que a gente vai fazer nas próprias reuniões, que é tentar falar sobre a obra, não necessariamente olhando ela, né? Não necessariamente. O que eu estou passando para vocês é justamente aquilo que eu falei que a gente vai fazer. Passa essas impressões gerais sobre a obra. E a gente vai tentar, como pode dizer, aparar ou. Não, retificar. Eu acho que retificar é um bom termo. Essa impressão geral sobre a obra a partir das leituras posteriores. E a gente vai ficar fazendo esse diálogo, esse dialético. E como é um texto polissêmico, vai ter muita discussão acerca de várias passagens, eu acredito. Ô, Alan, eu também vou precisar ir. Se puder, envie o livro no grupo e digitalize aquele livro lá do Hertz. Certo, vou digitalizar assim. E com relação ao Alex, ele confirmou o interesse. Eu falei com ele agora, ele confirmou o interesse. E ele gostou do horário, se for sexta-feira. Perfeito. Então, coloque deixa eu ver aqui se você está como administrador do grupo. Que aí você pode colocar o Alex no grupo também. Certo. Não, você não está não. Vou mudar isso aqui. Eu vou falar com o Alexandre também, acho que é capaz dele se interessar, porque ele comprou esse livro aí do Wittgenstein, acho que ele nem abriu direito, ele falou que foi começar a ler e bugou no começo, eu acho que ele nunca mais tocou no livro, mas eu acho que ele tem interesse em Wittgenstein, de entender, tentar entender Wittgenstein, porque Então, a biografia parece que ele até já leu, parece que ele é fã do cara, né? Mas ele não consegue acompanhar, entendeu? O cara na leitura ali, lendo ele na raça. Essa proposta minha desse tipo de leitura justamente é por conta desse tipo de problema com tractados. Tractados, por ser essa obra assim, meio proverbial, a maioria das pessoas lê as 5 primeiras sentenças, as 2 primeiras páginas do tratado e abandona, como se ela primeiro fosse adquirir uma cultura filosófica e depois fosse voltar para o tratado se iluminasse para ela. Como se o tratado não tivesse esse aspecto meio profético aí, só para a concepção. Isso é meu ponto de partida. Eu acho que o tratado, na sua própria escrita, isso pode ser confirmado a partir de uma leitura das introduções e de um comentador. Ele tem esse caráter de texto bíblico mesmo, esse caráter de texto profético. Não, texto proverbial. É um conjunto de ensinamentos de um sábio sobre os limites É o Heráclito, né? É o Heráclito reencarnado. Por isso que tem muita gente que estuda tratados dialogando com textos de filosofia pré-socrática. Tem gente que faz esse tipo de estudo. Mas enfim, gente, obrigado. Agradeço essa reunião, qualquer coisa eu também mando para vocês. Apesar que essas gravações assim, sem ser no Google Meets, pesam um pouquinho. Vou tentar achar uma maneira de comprimir. Mas obrigado, gente. A gente vai vendo. Valeu demais, pessoal. Valeu vocês aí. Saudades, vivo e resistindo, é o que importa. Valeu. Envia a obra para eu dar uma adiantada nela. Vou enviar sim.
Eu só vou também preparar algo pra comer aqui, que eu tô com fome. Quero fazer um. Valeu, Valeu, gente. tchau. Obrigado, viu? Se cuidem aí. Amém. Até mais, gente.